Nós estamos no curso de formação de mediadores de leitura, na oficina 7, cujo tema é Livros de Textos e Álbuns Ilustrados. Na primeira leitura que a gente faz de um álbum ilustrado, a gente lê as imagens. Por que a gente lê as imagens? É uma opção. Pode ler direto o texto. Eu estou falando a respeito dessa metodologia que eu entendo como bem produtiva para a gente favorecer a imaginação. Então, a primeira leitura é de imagens, mas não é uma leitura sem orientação. Para que a gente lê essas imagens? Para recriar a história que ali consta. E nós temos algumas indicações para essa leitura. Quais são essas indicações? Uma história tem um onde, tem um quem, tem um quando, há eventos nessa história. Uma história só é uma história se ela tiver problemas, e os problemas usualmente trazem soluções. Por vezes as soluções trazidas trazem outros problemas, e é esse o jogo da trama da ficção. Eu vou fazer um trabalho com vocês aqui, já fiz esse trabalho presencialmente, sincronicamente, estou propondo aqui neste ambiente. É um trabalho com umas imagens do Rogério Coelho. O Rogério Coelho é um ilustrador brasileiro bem premiado, não só no Brasil, mas em outros países, com livros publicados na Europa, nos Estados Unidos. Ele publicou no Facebook dele uma série de imagens que ele chamou Alimento para Peixes Famintos. Não sei qual a origem do projeto, está publicado, é público, e eu usei isso em algumas experiências e estou usando aqui com vocês. Chama-se Alimentos para Peixes Famintos. Consiste nessas imagens que eu mostrarei ao mesmo tempo que comento. A gente é apresentado a uma imagem ao longo, assim como se estivesse vendo em paisagem uma cidade. É uma cidade que poderia ser europeia ou talvez do sul do país, mas assim, o que tem nessa cidade? Telhados, assim, mais íngremes, típicos, por exemplo, de um lugar onde há neve, e há uma torre, e essa torre também tem esse telhado íngreme. Na imagem seguinte, nós somos apresentados, mais proximamente à torre, a duas imagens, assim como se fosse um close, como se fosse uma janela. Só que uma dessas janelas, ela forma assim, parecido com um trevo de 4 folhas, né? E a gente é aproximado mais disso. Na imagem seguinte, aquela torre, ela meio que se dissolve, e eu vejo que essa torre está no contexto de um quebra-cabeças, e aquilo que eu vi pensando ser uma janela, eu vejo que é uma das peças faltantes que será encaixadas nesse quebra-cabeça, e eu vejo desenhados outros moldes das outras peças de quebra-cabeça. Na imagem seguinte, eu sou apresentado a uma visão como se fosse um zoom mais de perto, em que eu vejo esse recorte da peça de quebra-cabeças, em que nos outros lugares há presença de imagem, e nesse lugar há uma ausência. Essa ausência é apresentada como escurecida. Na imagem seguinte, eu vejo menos daquilo que antes eu vi. Veja, eu vi a imagem de uma cidade, a imagem de uma torre, a imagem do que eu pensei ser uma janela, e agora eu vejo só um traço daquilo que seriam as outras imagens e começo a entrar nessa escuridão desse que estava vazio. E a imagem seguinte eu já não distingo mais nada, só essa escuridão como se fosse um vazio. Na seguinte, como se eu estivesse entrando dentro do ambiente que antes era aquela torre, eu vejo uma imagem de uma esfera, de algo arredondado, e acima dela, como se fosse a efígie de um ser humano, assim, segurando algo na mão. Quando eu me aproximo da imagem seguinte, eu vejo mais daquilo que eu vi como sendo um ser humano, e vejo mais essa expressão que estava antes assim, ela se levanta e segura algo na mão. Na imagem seguinte, eu sou levado a um close em que na mão dessa pessoa, dessa figura humana, há uma flor que se despetala. Na imagem seguinte, eu vejo só a flor e não mais a mão humana, e só esse despetalar da folha. Na seguinte volta, né, eu vejo agora uma face humana e um braço humano e
um desprendimento dele que solta aquilo que seria o caule e a flor. Na imagem seguinte eu vejo mais a imagem do ser humano com uma mão, assim. Na seguinte eu vejo que aquele lugar onde ele soltou a pétala, a rosa, né, ele caiu no que seria o solo dessa espécie de asteroide. Quem está familiarizado com as figuras do Pequeno Príncipe poderia imaginar viajar para aquele lugar. E no lugar em que caiu a rosa despetalada, começa a se abrir uma fenda no chão e subir algo que, quem vê imagens de histórias em quadrinhos, parece uma fumaça. Na imagem seguinte, ainda o homem está sobre esse suposto asteroide, a fumaça tomou um volume muito grande e essa esfera que está solta no espaço, ela começa a se desmoronar na parte inferior da esfera, do asteroide, do que seja. Na parte seguinte, o que nós vemos é o homem em queda, de cabeça para baixo, não há dúvida que ele cai, né, nesse desmoronamento. Do desmoronamento, ele cai daquele lugar do espaço e a gente vê restos desse que seria o asteroide. Na sequência, nós o vemos num ambiente onde há peixes. Então, os peixes aparecem assim em primeiro plano, grandes, e lá no fundo a imagem do humano caindo. Na sequência, a gente já vê o humano mais próximo do tamanho da imagem de um peixe e um peixe abrindo uma bocarra, né, como se ele tivesse mesmo o tamanho para a boca, o tamanho para engolir o humano. Na sequência, a bocarra se torna muito maior e o humano muito menor, né? E ele, num gesto de defesa, prestes a entrar na bocarra do peixe. Na imagem seguinte é como se ele já estivesse nessa bocarra e um túnel se abre como se ele fosse entrando no espaço. Na imagem seguinte a gente vê um claro, o homem no centro do túnel e nos arredores, nas bordas, só a escuridão. Na imagem seguinte, menor o ponto, aquele ponto claro em que está o homem, ele é menor ainda e mais escuridão, mais escuridão, mais escuridão, até que se perde. E então eu vejo, pela primeira vez aparece uma segunda cor e há um trecho de algo esférico, que podia ser um pires, uma xícara ou algo assim, né? E na lateral já uma cor marrom. Antes tudo era preto e branco, né? Na seguinte eu vejo um ambiente de mais marrom e aquilo que antes aparecia como um pedaço, agora já está mais claro e eu vejo como se fosse um peixe dentro e na imagem seguinte eu confirmo que isso é um aquário. Do lado desse aquário tudo em marrom e o aquário já aparece numa dimensão, eu não tenho mais dúvida de que é um aquário com um peixinho lá dentro. Na imagem seguinte, eu vejo ainda em torno desse marrom, eu vejo em torno de tudo marrom, lá no centro o aquário cada vez menor e aí eu volto para aquele ambiente em que parecia que a peça faltante no quebra-cabeça se parece com uma janela. Então é como se eu estivesse vendo de fora de uma janela, vendo lá dentro, a alguns metros, um aquário com um peixe dentro. Agora eu sou apresentado uma visão muito mais distante, e é semelhante à segunda imagem que aparece no conjunto, em que a torre já aparece e a peça faltante aparece como uma janela e lá, bem já distante, um pontinho em branco que teria um peixe lá dentro, que é o aquário, e esse é o fim da história Alimento para Peixes Famintos. Estando em viagem pelo Ceará, eu visitei uma escola-classe de um município lá que chama Quiterianópolis, né? Quiterianópolis é uma cidade lá no sertão do Ceará. Sempre que eu vou por lá, eu gosto de me apresentar nas escolas, conversar com os professores, fazer mediação de leitura. E eu cheguei lá e fiz uma proposta de a gente olhar essas imagens, fazer essa leitura do jeito que eu estou fazendo com vocês e, na sequência, eu pedi para os meninos
imaginarem e me dizerem que história eles tinham visto. Essa história até aqui reproduzida consta desse Facebook do Rogério Coelho e com base nela os estudantes do 4º e 5º ano dessa escola, né, da professora Cláudia Antunes, da professora Kessia Coutinho, numa escola que se chama Cícero Rodrigues Bezerra, lá em Quiterianópolis. Então nós fizemos esse exercício. E aí, como estávamos no Nordeste, eu propus que a história fosse escrita em versos e eu os auxiliei com as cestilhas. Eles me disseram o que eles estavam vendo e nós fomos trabalhando os versos. Eu trabalhei a tecnologia dos versos, né? Cestilhas, 7 versos, e assim por diante. E aí eles produziram esse texto. Era uma vez a cidade, com casas e um castelo, com uma torre bem alta, com as telhas amarelas, e lá dentro outro mundo pintado numa aquarela. Na aquarela o homem, sozinho no seu planeta, despedaça com a mão a última violeta, sem saber que acabaria caindo em uma valeta. A valeta vai se abrindo, faz um buraco sem fundo, o planeta se espedaça, acabou-se o seu mundo e ele vai sempre caindo no oceano profundo. No oceano muitos peixes, cada qual mais faminto, engolem o homem caído, trituram devagarzinho, da boca para a barriga, no mais escuro caminho. Mas a história é outra, isso é imaginação. O peixe é bem pequeno, nem parece tubarão. O aquário está na mesa e a mesa está no chão. O chão está no castelo, que é um quebra-cabeça. Essa história eu inventei e você nunca se esqueça. Preserve bem toda a vida, não destrua a natureza. Esses foram os versos que nós construímos e essa ficou sendo a história. Encaminhei para o Rogério Coelho, ele gostou bem, postou a história no Facebook dele e agora ele me deu permissão para usar nessa oficina, nesse exercício. Então, as circunstâncias de produção estão reproduzidas nas informações desse vídeo, consta o endereço. Tá? Então, é a Escola Cícero Rodrigues Bezerra, tá? No município de Quiterianópolis, no Ceará, lendo o Rogério Coelho, Alimento para Peixes Famintos. Né? Então, qual é o trabalho que a gente propõe, em primeiro lugar, quando você está fazendo uma mediação de leitura e encontrou um livro ilustrado? Seja um livro exclusivamente de imagens, seja um livro que há imagens e texto. Então, o primeiro trabalho é mostrar a capa, né? Então, assim, e indagar. O que você vê? E o que a pessoa vir e falar, criança, adolescente, adulto, você aceita. O que você vê aqui? E aí você pode refinar a pergunta, as perguntas perguntando, o que está na imagem? E a pessoa pode dizer o que vê, né? O que está acontecendo? E a pessoa também pode dizer, se estiver acontecendo algo, se for um evento, né? Ou o que você imagina que está acontecendo. E aqui a gente dá lugar à imaginação. Ou seja, não é uma leitura de assim, eu leio a palavra mesa e digo mesa. Eu enxergo o objeto mesa e digo mesa. É o que você imagina ao ver esta imagem, né? Então, assim, quais são os passos para explorar as imagens de um livro? Se for um livro só de imagens, você olha isso e recompõe a história. Se for um livro com textos e imagens, faça o exercício primeiro só com as imagens, porque não há um automatismo no sentido de que, se for um livro com texto e imagem, de que as imagens são uma pura e mera tradução daquilo que está escrito, como um suporte. Então, o que a gente tem nos livros ilustrados para crianças, para adultos, para adolescentes, é assim, está mais parecido com um diálogo entre as imagens e o texto, de tal forma que eu posso ter uma história só nas imagens, e esse é um momento poderoso para eu explorar só as imagens. Por isso que eu proponho que seja feito primeiro o exercício só com as imagens. Então, o que eu olho é isso. Ainda que seja texto e imagem, eu olho só para a imagem e pergunto o que está acontecendo ali. O que eu posso fazer na sequência? Eu mostro a segunda capa, né? Eu mostro a folha de rosto. Então, ainda que não haja imagens, peça para que olhem para as cores. Então, aqui, por exemplo, eu tenho o preto, o vermelho, o branco. Olhe para as cores. Não há imagem aqui.
Veja o que quer dizer essas cores, quando você vê esse excesso de vermelho, né? Agora, se houver texto legível, não precisa, por exemplo, agora eu estou com um texto que não está em português e pode ser que a pessoa não saiba ler. E neste momento não é importante o que está escrito aqui, ainda que a pessoa esteja conseguindo ver. É isso que a gente vai buscando nessa exploração, né? O que eu faço na seguinte? Eu mostro a folha de créditos, né? Porque um livro, ele tem alguma coisa que é uma identidade, né? Então, que livro é esse? Quem escreveu? Onde foi publicado, né? Então, ainda estamos sendo apresentados ao livro, ainda não chegamos no conteúdo, mas somos chamados a ver, ler imagens. Como é a continuidade da exploração dessas imagens, né? Quem está nesta história, o que está acontecendo, que emoções você sente ao ver essas imagens, tem alguém de quem você goste, tem alguém de que você não goste nessas imagens. Quando você enxerga isso, qual é a visão que você tem? Tá? Então, eu sigo explorando. Aqui, o nosso trabalho é de favorecer a imaginação da pessoa. O que é essa imaginação da qual a gente está falando, né? De acordo com esse filósofo Gaston Bachelard, a imaginação não é a faculdade de formar imagens da realidade, tá? É a faculdade de formar imagens que ultrapassam a realidade, que cantam a realidade, né? É uma faculdade de sobre-humanidade. Então, a imaginação é algo que não está nesse palpável, aqui há uma mesa de madeira. Então, a imaginação não é algo, diz que o Sartre teria dito uma coisa assim, o que é a imaginação? Eu vejo uma folha de papel, eu fecho os olhos, quando eu fecho os olhos, eu ainda vejo a folha de papel. O Bachelard diz, não, isso não é a imaginação. Então, isso de que o Sartre teria mencionado seria a imaginação formal. A imaginação formal, ela é fundamentada no olhar. E, nesse sentido, é uma imaginação que ele diz que é ociosa, que resulta da contemplação passiva do mundo. Está lá a imagem, eu só olho aquela imagem e não ajo. E através dessa imaginação formal, o ser humano ele se distancia do mundo, contemplando como espetáculo, sem se envolver. Olha lá. A imaginação material, que é essa configuração do pensamento do Bachelard, essa imaginação material, ao contrário, recupera o mundo como concretude, pois resulta do enfrentamento do homem com a resistência material das coisas que o cercam. Ele explica que essa imaginação material é uma imaginação que nasce de um convite à profundidade, à penetração, um convite à ação transformadora do mundo. É um trabalho feliz porque é um trabalho criador, né? Então, nesse sentido, o trabalhador artista, então aqui Sara, nesse livro, o Rogério Coelho, ele possui uma faculdade de sonhar ativa e ele vê no contato com o mundo, né, a fonte inesgotável de sonhados devaneios que se multiplicam, né, em imagens criadoras, imagens que ele chama de imagens materiais. Então, nesse sentido, o artista retorna à infância, pois a criança é um materialista nato, para ele as coisas são da realidade. Então, o artista da matéria e do corpo resgata, assim, a legitimidade do devaneio e do direito de sonhar. É disso que nós estamos tratando quando a gente fala da imaginação. Então, da imaginação formal, né? Eu vejo as imagens mesmo, para a imaginação material. E o uso dos livros ilustrados, eles servem para alimentar essa faculdade de criar, de imaginar ou de reimaginar num mundo em que parece que tudo já está dado, já foi interpretado, os vídeos já trazem todas as coisas prontas e não tem lugar para imaginar. A literatura é o lugar da imaginação em que o leitor, o ouvinte, o auditor, ele recria tudo que faculta esse contato. Esse trabalho não nasceu hoje, isso nasceu com os seres humanos, né?
há cerca de 150 anos foi encontrado em Altamira, lá na Espanha, uns desenhos numa parede, né, que são entre 14.500 e 12.000 anos antes de Cristo. Nessa parede aparece um bisão com um grau de perfeição que foi admirado, né? Aqui na Colômbia existe um lugar que chama Chiribiquete, que é conhecido entre os arqueólogos latino-americanos como se fosse a Capela Sistina da Amazônia. É um parque nacional que foi declarado Patrimônio Cultural da Humanidade em 2018 pela Unesco. E no idioma da etnia local carijuna, né, significa colina onde se desenha. Então, o antropólogo responsável pela descrição disso, o Carlos Castanho, não sabia desse lugar até fazer uma viagem lá em 86. E ele encontrou esse tesouro com mais de 75.000 pinturas rupestres que retratam a rica diversidade biológica da região. Segundo ele, assim, é um lugar absolutamente transcendente devido ao seu significado simbólico e cosmogônico, que talvez remeta aos primeiros momentos da América. Segundo o Castanho, essa arte rupestre de Chiribiquete inclui pinturas de animais como a onça pintada e ela é uma das manifestações culturais mais antigas do continente. Os pesquisadores estimam que alguns desses desenhos tenham 20.000 anos, né? Então é algo fantástico, maravilhoso. Então, o que eu estou querendo dizer assim? O ser humano conta histórias por imagens antes de dominar a escrita. Certamente há histórias e histórias sendo contadas, não são simples desenhos, não são simples retratos. Vou aqui fazer o retrato de uma onça. Há histórias que estão sendo contadas ali por gerações e por gerações. É isso que eu quero mostrar com essa ideia de que as imagens, elas estão presentes no ser humano para contar as histórias muito antes de haver uma escrita. Os pesquisadores identificaram 50 painéis com altura média de 7 metros, com aproximadamente 70.000 pinturas, num estilo hiperrealista, né, de querer mostrar as coisas como eram. São cenas que evocam movimentos e uma linguagem narrativa, né? Tem uma história ali. Essas gravuras são representações interpretadas como cena de caças, batalhas, danças e cerimônias. E todas elas estão ligadas a um culto do jaguar, um símbolo de poder e fertilidade naquele lugar. Tá? Então, é disso que eu estou falando. As imagens estão aí favorecendo o ser humano. O leitor que imagina, ele precisa colocar em ação essa dimensão. Né? Então, como é que a gente traz isso para o nosso trabalho aqui? Vou mostrar esse livro em que ele está só em imagens, né? E há uma história, né? A gente precisa saber que uma história tem 3 estágios básicos. Uma orientação, que é um onde, quando, quem. Ele tem uma complicação, um o quê, que é uma sucessão de eventos. Tem uma resolução, que é a maneira de como a narrativa recebe a solução derradeira. Então, essa imagem, que é só preto, branco e vermelho, que chama Revolução, né? A artista Sara, francês, né? É uma edição da Zorro Rojo, da Espanha. Então, a gente começa abrindo, ver esse tudo em vermelho. Na sequência, o nome do livro, e aí eu posso ir perguntando o que você vê aqui, tá? E aqui se apresenta pela primeira vez uma imagem a um mastro e ao que se assemelha a uma bandeira tremulando, mas eu consigo ver uma imagem aqui de um animal. Quando aqui na página dupla eu vejo ainda, aparece a bandeira tremulando, como que um mastro, há uma pessoa que usa uma bandana vermelha, né? E essa bandana vermelha, ela se assemelha na cor à figura que estaria nessa flâmula, nessa bandeira. Então, são os elementos que estão construindo a narrativa. Então, um ser humano, uma bandeira, um mastro, né? E essa imagem. Na seguinte, o que se vê são mais
algumas pessoas, aparecem mais 4 pessoas e a própria pessoa que já estava segurando essa flâmula, e eu já vejo que acima do mastro há uma bandeira onde aparece uma figura de um animal, né, que parece um leão. Na imagem seguinte, pela primeira vez, aparece um diálogo que é assim, ó, né? Então, essas pessoas, a imagem é de espanto e eu tenho uma espécie de close daquelas pessoas, né? E na sequência eu tenho, né, o preto sobre o branco, e isso que dá para distinguir aos poucos, mas que está completado pelas letras que são os tanques, né? Na sequência, eu tenho ainda o branco, o preto e o vermelho, sendo que vermelho permanece sendo aquele leão que está na flâmula e o que seriam as explosões. No seguinte, eu vejo só 2 corpos de 2 soldados pelas costas, eu vejo que eles estão armados e são corpos negros, não aparece nenhum elemento em vermelho. Na página seguinte, eu vejo que esses soldados estão a prender aquela pessoa que aparecia na primeira cena com uma bandana vermelha, e aí eu tenho o diálogo. Essa pessoa está sendo presa, né? Na página dupla seguinte, eu tenho essa imagem que é uma imagem de tristeza dessa pessoa e complementa com a palavra prisioneiro. Na seguinte, né, eu tenho fala e tenho a bandeira lá longe, como se fosse no alto de uma colina, né, e essa inscrição, adeus pequena bandeira. Na seguinte eu vejo aquela pessoa que apareceu no primeiro com uma bandana, olhos ainda tristes e elementos de uma prisão, uma torre, arame farpado. Na sequência, eu vejo a pessoa da bandana entre outras pessoas, supomos que sejam outros prisioneiros, numa atitude de uma fila indiana, uma atitude que não é de alegria, de tristeza. E a página seguinte aparece um close daquela pessoa lá da primeira página com a bandana, e o título aqui é A Fuga, né? Na sequência, aparece essa pessoa, o arame farpado e um preto que domina quase toda a cena. Na sequência, 3 soldados que olham, né, a essa pessoa que buscara fugir, né? E de novo, essa pessoa é conduzida à prisão, ela é encarcerada a pouca luz, né, como se fosse o predomínio do preto aqui, né, como se fosse uma solitária. E aí na cena seguinte o que a gente vê é a bandeira, aquela bandeira que a gente faz tempo que não vê, e aquele símbolo, aquele leão lá desenhado. E o leão sai da bandeira, tá? A bandeira fica lá tremulando e o leão, a figura vermelha, sai, ele entra, atravessa o arame farpado, né? Ele chega onde estão os soldados, é bem visível pelas cores, né? E aí o espanto, que é aqui um dos poucas palavras, sim, é um leão. Esse leão se aproxima do prisioneiro ou da prisioneira, né, que está na solitária, coloca esse prisioneiro, essa prisioneira nas próprias costas, e aqui a imagem do leão já domina tudo, né? Há um tiro que é disparado por um soldado, né? Na imagem seguinte, o leão está em disparada, fugindo, não alcançado pelas balas, e ele sobe em direção àquela bandeira que estava na colina. E está cada vez mais próximo, eu vejo esse enquadramento da bandeira na colina, e agora ele entrou na bandeira e ele tem nas costas aquele prisioneiro ou aquela prisioneira que ele havia resgatado. E o que eu vejo ao longe agora é o leão menor, esse prisioneiro ou essa prisioneira maior, e eu vejo os guardas buscando, procurando, né, encontrar o prisioneiro fugido, né? E agora o que aparece já são outras pessoas que impõem uma bandeira, seguram um mastro, e nessa bandeira está não só aquele leão que aparecia na primeira cena, mas também a prisioneira. E então agora
aquele ser que havia sido aprisionado, ele é um símbolo, e aquele símbolo que era só um símbolo, que serviu da libertação, está presente nessa bandeira. Então, esse é o livro Revolução, né, que apresenta isso, e esse é um exercício do que nós podemos fazer com a leitura de um livro ilustrado, como estamos mostrando aqui nesta oficina.